Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, muito bom dia. Vamos hoje à nossa leitura. O texto que teremos que ler hoje é o de Gênesis 43 e 44, o Salmo 22 e o capítulo 22 de Mateus. Vamos orar, pedir que Deus, Senhor, nos abençoe e nos ajude mais essa leitura. Vamos lá? Senhor nosso Deus, te damos graças, Pai, pela tua palavra, Senhor. Palavra inerrante, palavra suficiente, palavra autoritativa e tão necessária para a nossa vida. Que o Senhor, ó Deus, esclareça o sentido das Escrituras ao nosso coração, nos dê inteligência, capacidade para captar esse conteúdo e aplicá-lo à nossa vida, Senhor. Nos ajuda, pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 43. Vamos lá. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão meu rosto se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas se o Senhor não o enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. E Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai, deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso desta terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Imagina a angústia, a dor de Israel aqui liberando o seu filho, Benjamim, né? Mandando eles de volta. Uma coisa que se destaca nesse trecho é essa fala de Judá. Judá, que é aquele do capítulo 38, se eu não estou enganado, que se afastou da família, que se casou com uma mulher cananeia, que teve 3 filhos. O mais velho se casou com Tamar, veio a morrer. Depois a Tamar foi conduzida ao seu segundo irmão, ele veio a morrer também, etc. Aquela história que culminou no trágico episódio dele tendo relações com Tamar. Esse Judá que se afastou, que estava vivendo uma vida distante do povo de Deus, distante de Deus, agora se vê aqui unido a Israel e altamente comprometido, né, com essa família. Ele se coloca numa posição de responsabilidade. Ele assume liderança, né? E aqui, dessa forma, ele dá um excelente exemplo, né, para
para ser seguido. Então ele assume ali todos os riscos diante do seu pai, né? Algo que o seu descendente, Jesus Cristo, faria muito, muito, muito tempo depois, assumindo todo o risco em favor do povo de Deus. Seguindo. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e Benjamim, e levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: É por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe foram à porta, e disseram: Meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Mas quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, o nosso dinheiro intacto. Por isso trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: Que a paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: O pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: O seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do seu irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Então entrou no quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: Sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios. E sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros, cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Muito bem, José preparou ali toda aquela situação para que eles retornassem com Benjamim. Eles de fato retornaram, eles se encontraram, e José ainda não se revelou, mas ele já está agindo de forma muito benevolente com todos os seus irmãos, apesar do que eles fizeram, né? Aqui pela segunda vez eles se prostram diante de José, o que indica o cumprimento, né, daquele sonho que José havia tido, e eles então reconhecem ali o senhorio daquele homem, e José, enfim, nem dá para a gente saber muito bem o que se passava na mente dele, né? Se lembrar do sonho, se lembrar do que aqueles irmãos estavam fazendo ali, prostrados diante dele. Mas ele age com graça com todos eles, e de modo muito especial com Benjamim. Benjamim que não tinha absolutamente nenhuma culpa, né, por ele estar ali. Os seus irmãos sim,
Mas Benjamim não, ainda era bem novinho, né, quando tudo aquilo tinha acontecido. Capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e, antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens. E, alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimentos nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, e os outros ficam livres. Eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas. E, tendo cada um carregado de novo o seu jumento, voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Pela terceira vez, José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será o meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor. E não se acenda a sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai, já velho, e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura.
porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem, como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Terminou aqui o capítulo 44. Judá faz um discurso comovente, demonstrando de fato uma mudança muito grande, né? Ele que compactuou com todos na venda de José para o Egito, agora se põe ele mesmo no lugar de Benjamim, para que Benjamim pudesse voltar a seu pai. Judá, nesse episódio, representa, sem dúvida alguma, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se interpõe como mediador para nos livrar da nossa própria culpa, do nosso pecado. Ele se interpõe para ele mesmo morrer no nosso lugar. Muito bem, vamos agora ao Salmo de número 22. Ao mestre de canto, segundo a melodia, corça da manhã, Salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim. Fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca. Como faz o leão que despedaça e ruge, derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Um bando de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me da boca do leão, e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor, vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivem o meu louvor na grande congregação.
Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Salmo 22 é um salmo messiânico, né? É um salmo que... Opa, fui demais. Aqui. É um salmo que retrata em muitos aspectos a pessoa de Jesus, o seu sofrimento, na cruz inclusive. Por exemplo, essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? É uma frase dita por Jesus na cruz, né? Fala aqui das túnicas, fala da zombação, enfim, fala de gente rodeando, né? Falando contra ele, enfim. Nosso Senhor Jesus na cruz sentiu o peso da distância do nosso Pai, de Deus, o nosso Pai, né? Por causa dos nossos pecados, o Pai aplicou ao Filho toda a sua ira para nos salvar. E Davi aqui, ele, inspirado por Deus e também descrevendo certamente boa parte das experiências que ele próprio teve, ele aqui representa o nosso Senhor Jesus. O Salmo 22, o 23 e também o 24 podem ser lidos de uma maneira muito conectada, né? São salmos que muito claramente apontam para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos agora ao capítulo 22 de Mateus. De novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e animais da engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Temos aqui a parábola de um banquete, né, de uma festa de casamento, e os primeiros a serem convidados não foram dignos, né? Certamente uma referência aqui aos escribas e fariseus, aos principais sacerdotes, enfim, que Jesus estava ali atacando eles, né, falando contra eles. E depois o rei manda chamar todo mundo, gente boa, gente ruim, vem todo mundo,
mas ali no meio tinha um que não estava bem apresentado, né? Ele não tinha se preparado para aquele dia. E então ele também é amarrado, é tirado dali, jogado nas trevas, né? Então essa parábola, ela indica o seguinte, que o reino dos céus, ele está aberto para todo tipo de gente, todo tipo de gente. Mas para que nós entremos e possamos sentar à mesa do Senhor, precisamos estar preparados com vestes nupciais, vestes adequadas, né? E aí a gente pode lembrar do texto de Apocalipse, né, que menciona aqueles que lavaram as vestes no sangue do Cordeiro, que tem as vestes brancas como a neve, né, purificadas. Então são estes que se assentarão à mesa com o Senhor, estes que se prepararam, que limparam as suas vestes, a sua vida no sangue do Cordeiro. A questão do imposto, versículo 15. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ouvindo isto, se admiraram e, deixando-o, foram embora. Bom, a moeda corrente naqueles dias trazia a inscrição, a foto, né, o perfil ali do César, né, do imperador. Nós, ainda bem que hoje em dia nosso dinheiro aqui no Brasil não traz a figura, né, dos presidentes ou de quem quer que seja, né? Mas o ponto que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, isso aqui não está com a cara dele? É dele. Pode dar a ele. É isso que estão cobrando de vocês? Pague os impostos. Pague os impostos. E ele não está perguntando se eram impostos abusivos, se não eram abusivos, se o César era um homem legitimamente eleito, legitimamente, enfim, que tenha assumido o trono do império de forma correta, digna. Jesus não faz nenhuma pergunta dessa, apenas diz: olha, tem que pagar, paga, né? E uma coisa que sempre me vem à mente quando eu leio esse texto, esse trechinho, é o seguinte, né? Bom, se você tem naquela moeda, né, a imagem de César, então aquela moeda pertence a César, dê a ele. Aí automaticamente me vem à mente: o que é que tem a imagem de Deus? Não é uma moeda, não é o dinheiro, e nenhuma coisa no universo, senão o ser humano. A Bíblia diz que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. O ser humano é a expressão mais vívida do Criador. Então, a aplicação que eu sempre faço à minha vida quando eu leio esse texto é que, assim como uma moeda que tem a figura do imperador pertence àquele imperador, nós que carregamos em nós mesmos a imagem de Deus, nós pertencemos a Deus e devemos nos devotar a Deus. Dai a César o que é de César. Essa moedinha tem a cara dele, dá para ele. E dê a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Eu sou de Deus. Você é de Deus. Todos os seres humanos pertencem a Deus, têm a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, devemos nos voltar para o Senhor, nosso Deus. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse,
Se alguém morrer, não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Esse é um episódio complicado, né? Inclusive, essa pegadinha que eles fazem aqui com Jesus tem um pouco a ver com aquela história de Judá e Tamar, né? O primeiro filho que se casa com primeiro filho de Judá que se casa com Tamar vem a morrer, depois o segundo filho, aí ele evita de dar ela para o terceiro filho, etc. e tal. Então é mais ou menos essa mesma circunstância, essa mesma lei que regia aqui naquele período. Então, a pergunta é, se todos casaram com a mulher, lá no final, né, na ressurreição, de quem ela vai ser esposa? Porque poligamia não é algo que Deus aprove. Então, se ela foi esposa de 7 homens, e, lógico, em períodos diferentes, eles já tinham morrido, ela era viúva, etc e tal, ou seja, era permitido, né? De quem ela vai ser esposa na ressurreição? E aí Jesus traz uma declaração aqui que o pessoal se debate muito, né, para interpretar essas palavras aqui. E eu creio que a interpretação mais simples, né, desse texto é exatamente isso que Jesus está falando, é que na ressurreição não haverá mais casamento. Né? O casamento, ele é uma instituição, uma relação temporária. Casamento temporário. Até tem alguém com um livro nesse título, não sei se é o John Piper, acho que é o John Piper que tem um livro com esse título, Casamento Temporário. O casamento, ele é até que a morte nos separe. Depois, não há mais casamento. Tanto é que o viúvo, ele tem todo o direito de se casar, ou a viúva tem todo o direito de se casar, porque aquele primeiro relacionamento se encerrou. Ou seja, na ressurreição dos mortos, não haverá mais aquele vínculo matrimonial. Né? Então é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo, olha, vocês não conhecem a Escritura, não conhecem o poder de Deus. Não vai ser assim no céu. E depois tem outra. Ele diz, né? Quanto à ressurreição dos mortos, vocês já leram que Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, Deus considera os que já morreram como estando vivos na presença dele. Bom, basicamente é isso que eu entendo a respeito do casamento, salvo alguma reflexão em contrário. Mas essas relações, né, conjugais, relação talvez até entre pais e filhos, não seja como é aqui, né, no mundo. Talvez seja bem diferente. Então, talvez a gente conheça as pessoas, né? Aí eu estou aqui especulando um pouco, né? Talvez a gente saiba quem são essas pessoas lá no céu, ou na ressurreição dos mortos, né? Posterior ao retorno de Jesus. Talvez a gente saiba quem são as pessoas, talvez eu reconheça, saiba quem é a Mara, quem é a Rebeca, quem é a Lívia, mas essa relação de amor e de proximidade que eu tenho para com elas hoje, naquele dia, né, depois, na vida eterna, na eternidade, será algo muito além disso, entendeu? Então, se a gente acha que a relação entre pai e filho
ou mãe e filha, enfim, é muito grande, é uma relação de amor muito forte, você não imagina o que será lá na eternidade. E mais, eu acredito que essa relação de amor sincero, genuíno, perfeito, intenso, que temos para com nossos filhos, por exemplo, ou até para com nossos cônjuges, eventualmente, essa relação de amor que será assim, que se extrapolará muito a nossa noção de amor, né, do que nós temos hoje, não se dá apenas com estes nossos entes queridos, mas também com todos os que lá estarão. Paulo vai dizer que por enquanto existe a fé, a esperança e o amor, mas lá na frente, na eternidade, a fé e a esperança não mais existirão, existirá apenas o amor, e um amor que será perfeito. O amor imperfeito, hoje, entre pais e filhos ou entre cônjuges, dará lugar a um amor perfeito. E esse amor perfeito não será apenas experimentado entre pais e filhos ou entre cônjuges, mas entre todos os que estarão lá, né? Então, eu creio que é isso. O grande mandamento, olha aí, estou falando de amor, olha aí, versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui o resumo da lei: o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Versículo 41. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. E Jesus perguntou: Então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Aqui é uma referência ao Salmo 110, versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita. Então, se ele é filho de Davi, como que Davi, pelo Espírito, ou seja, inspirado pelo Espírito, chama esse que é seu filho de Senhor? Versículo 45. Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser seu filho? Ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. As pessoas queriam colocar Jesus numa sinuca, Jesus sabia se reajustar para inverter o jogo, né? Virar a mesa. Pois bem, Jesus é alguém muito perspicaz, muito inteligente, muito conhecedor, obviamente, né, da sua palavra, e sabia dar boas respostas, fazer boas perguntas para aqueles que o indagavam. Que Deus nos ajude também a sermos profundamente conhecedores das Escrituras, sabermos nos posicionar adequadamente, corretamente neste mundo, saber defender a causa do reino de Deus com propriedade, com inteligência, porque o mundo precisa de gente preparada, de gente que assume posições bíblicas. Bom, é isso. Vamos fazer a nossa marcação de hoje. Hoje é o 22º dia. Esse vídeo vai para o YouTube no dia 26 de janeiro. E assim encerramos a nossa leitura de hoje. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até mais.